pasta de dente? Fui eu. Credo, ele come pasta de dente. Que nojo. Léo. Alguém viu minha mochila? Se eu não achar minha mochila, eu vou perder o ônibus. Alguém tá me ouvindo nessa casa? Vocês dão a mínima se eu perder o ônibus? Eu sabia. Perdi o ônibus. Pai, pode me levar pra escola? Só tava esperando você pedir. Engraçadinho você. Sua família. Dá um beijo na tua mãe. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Então, você que ligou agora, nós estamos falando hoje sobre aquele assunto que vocês mais adoram, que é anti-envelhecimento, como a gente se conservar mais jovem, ainda mais bonito. Estamos com o Dr. Edson, com a doutora Clarice, estamos falando sobre as possibilidades que a gente tem hoje no Brasil de conseguir os materiais, as medicações, todas as modernidades. Se você perdeu o primeiro bloco, você já sabe, né? Entra no nosso site www.programavivamais.com.br, clica no Assista Aqui, vai ter lá os programas e daqui a pouquinho está entrando esse também. E também todas as pessoas que participam têm a agenda de todas as pessoas que participam. Então vai ter lá o telefone do Dr. Edson, da doutora Clarice. E muito obrigada por vocês estarem conosco hoje. Obrigada. Clarice, tu ia falar sobre um assunto muito legal que é exame pela saliva. Exato. Explica para nós como é que funciona isso, porque a gente conhece muito, a gente fala muito sobre exame sanguíneo, né? Exame de sangue feito pelo sangue. Como é que funciona pela saliva? Bem, os últimos estudos nessa área justamente de anti-envelhecimento, a gente começou a observar que os exames de sangue, eles não reproduzem a quantidade de hormônios disponíveis para que façam, né, suas funções no organismo. E à medida que a gente sabe que essas alterações hormonais vão acontecendo e faz o exame de sangue e dá normal, ou seja, tem alguma coisa, né, que não está refletindo o que, na verdade, o organismo produz de hormônio. E já faz mais ou menos mais de 25 anos que se trabalha em dosagens de hormônios na saliva. Tanto é que na Europa é uma técnica comum e eu trouxe para o Brasil há mais de 15 anos. Até então trabalhava, né, com esses hormônios mais para pesquisa, então todas as pesquisas na área de hormônios, de estresse, das mudanças hormonais, né, oriundas do desenvolvimento da idade, eram feitas todas na saliva. E aí houve o questionamento, por que para a pesquisa clínica é importante o exame da saliva e por que na prática médica o exame de saliva não é utilizado? Então, justamente, né, seguindo o mesmo raciocínio do Dr. Edson, até me chamou a atenção quando ele falou, que justamente assim, ó, quando eu comecei a desenvolver os exames de saliva aqui no Brasil, a ideia era justamente assim, por que a ciência evolui tão rápido e isso não está disponível, né, para as pessoas? Então foi justamente esse também o meu norte, né, de poder aproximar o que tinha de melhor
né, na ciência e disponibilizar isso para os pacientes. E nós começamos, então, a reproduzir todos esses estudos científicos. Aí veio o meu trabalho de doutoramento, né, justamente na parte de estresse, né, depressão, ansiedade e o processo de envelhecimento, dosando esses hormônios na saliva. E foi quando, da primeira vez, a gente conseguiu comprovar, através dessa tese, né, a importância dos hormônios no processo do envelhecimento humano. Então, a comunidade científica conheceu, né, a importância do diferencial, né, desse tipo de análise. E, então, nós desenvolvemos dentro do laboratório Vitus todos os parâmetros, né, para avaliar as alterações hormonais, né? Então, como testosterona, estradiol, que são os hormônios femininos, o próprio cortisol, que é o hormônio do estresse, a melatonina, né, relacionada ao sono. E hoje a gente tem mais de 20 exames, né, que a gente desenvolve na saliva. Inclusive, assim, a própria melatonina, né, que até pouco tempo no Brasil não era possível comercializar, correto, Edson? Ou ainda continua... Continua com restrições. Continua com restrições. Como é difícil conseguir melatonina no Brasil, né? Você sabe a origem disso? No mundo disso? inteiro se compra. Você sabe a origem disso? Um apresentador de futebol viajou aos Estados Unidos, viu a importância técnica da melatonina, e colocou nos seus programas de futebol dizendo que era bom até para mal olhado de sogra. E aí deu um excesso de publicidade e para evitar tornar-se uma panaceia, tornar uma coisa, um lugar comum, foi-se feita essa restrição. Então, a grande culpa dessa restrição foi o excesso de publicidade feito por um apresentador de futebol. E uma coisa tão boa, né? A gente que tem acesso atrás de fora é maravilhoso, né? Eu tenho uma segunda a hipótese diagnóstica disso, viu, Edson? Porque assim, no momento em que eu te dou melatonina, que é o hormônio que a gente fabrica quando tem uma noite boa de sono, é tido como um dos hormônios da juventude, né? Ninguém mais vai tomar remédio. Você sabe que... Não precisa de indutor de sono, né? Exatamente, porque você está, na verdade, suplementando, que modulação nada mais é do que suplementação, né? Se eu vou suplementar uma coisa que o meu organismo fabrica e deveria estar fabricando, eu vou parar de usar porcaria. Sim. Né? E daí, como é que fica? E é uma noite né? gostosa, uma noite com comprimido de melatonina. Né? Então, assim, imagina você poder, né, através desses exames na saliva, saber exatamente o quanto que o seu organismo produz e disponibiliza para essas células aquele hormônio. E aí sim é possível fazer um tratamento de modulação, né, como na verdade o paciente precisa. Porque até então, como estava se falando das medicações, no caso não bioidênticas, na verdade é todo um complexo que você não está colocando aquele hormônio que o paciente deixou de produzir, né? E simplesmente está complementando com qualquer outra coisa que não vai dar o resultado esperado. E tem aí as pesquisas, né, que nos mostram isso. E, como eu disse, o exame de saliva hoje, ele é o fiel para hormônios, principalmente, para mostrar o quanto que o seu organismo ou cada célula do seu corpo recebe, né, do hormônio que você produz. E se você não está produzindo, a gente tem condições de dizer, ó, está em falta e é possível então fazer a modulação hormonal. Clarice, como que é feito esse exame? Vai lá, tira a saliva da boca, pronto? Não, assim, o paciente leva para casa, né? O paciente leva um kitzinho de coleta para casa e normalmente ele vai coletar em 3 momentos do dia, manhã, tarde e noite. Por que 3 momentos do dia? Porque tem um hormônio, né, relacionado com o estresse, que é o caso do cortisol, que ele tem um ritmo circadiano, onde o nível mais alto desse hormônio é pela manhã. Ele deve ficar em torno de 50% à tarde e praticamente ele zera à noite, justamente para que você tenha um sono compensador. Então, para poder coletar, né, esse hormônio, o ideal é você coletar justamente em casa, né, para você não precisar levantar, ir até o laboratório, né, fazer uma coleta de sangue. Como é que você vai determinar estresse se você já chega estressado no laboratório? Então, a coleta de sangue é mais uma das vantagens, é justamente isso. Ou seja, você está deitado na sua cama, coloca um algodãozinho, né, debaixo da língua, deixa ele empapar de saliva, depois pressiona com uma seringuinha para dentro do tubo, está feita a coleta. Da mesma maneira à tarde e de forma similar à noite. E a gente consegue então determinar o que a gente chama de ritmo circadiano do paciente, né, e que este vai ser, na verdade, o perfil que vai dizer o quanto que o seu corpo está estressado e como que está, né, na verdade, o seu corpo reagindo ao estresse do cotidiano.
E aí entra uma questão muito importante que vai ser conversado depois, que é a questão da fadiga adrenal. Né? Hoje a gente sabe que muitas profissões, principalmente, né, de médicos, jornalistas, são das profissões mais estressadoras, né, vamos dizer assim, estressantes que os indivíduos podem ter. E tem outras categorias profissionais igualmente estressadas. Mas a população como um todo, ela está extremamente estressada. Isso, assim, os dados que a gente tem no laboratório, e hoje nós temos mais de 300 mil análises em saliva no nosso laboratório, comprovam, né, o quanto que é o grau de estresse das pessoas. Clarice, tu sabe que eu sou dentista. Eu nunca atendi tanto paciente com bruxismo, que é o rangimento dos dentes, como eu tenho atendido. Não existe um paciente que sente hoje na minha cadeira que a gente não tem que fazer plaquinha de bruxismo, da relaxante muscular, de estresse, comprovando isso que você está dizendo. Exatamente. E o que é mais interessante é o seguinte, que hoje o estresse, na verdade, é uma reação natural do organismo, né, frente a uma situação, né, que não é confortável. Só que a exposição diária, né, ou constante desse nível de estresse, ele leva a pessoa justamente à fadiga. E daqui a pouco, assim, aquilo que é uma gotinha vira um oceano. E a pessoa não tem mais a mesma resposta fisiológica a um estresse novo. E aí levando o indivíduo à fadiga adrenal. Então aquele cansaço de manhã, aquela indisposição para acordar, ela pode estar correlacionada justamente à diminuição desses níveis de cortisol. E por isso a avaliação do cortisol é tão importante ser feita em 3 tempos. Eu queria fazer uma observação interessante, claro, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, porque hoje é praticamente impossível uma mulher sem estar convivendo com estresse. E o que faz o estresse? O estresse crônico impede a conversão do hormônio T4, que é o hormônio tiroidiano circulante, para T3, que é o hormônio ativo. Então, as mulheres que estão em estresse estão num processo de hipotireoidismo fisiológico e até subclínico. E qual é a consequência disso? Engorda. Espessamento da celulite, espessamento do tecido celular subcutâneo, a pele começa a ficar grossa, começa a ficar com pouca troca metabólica, gerando gorduras localizadas, celulite, obesidade, retenção de líquido. Depressão. Qual é a mulher que não tem esse problema? Por quê? Porque a mulher não foi feita para todo esse estresse. O mecanismo fisiológico de resposta clínica não está capacitado naturalmente para se medicar contra esse estresse. Por isso é importante a interferência do médico para desvirtualizar, para quebrar esse vício, quebrar essa rotina clínica e fazer com que a mulher, mesmo sob condições de estresse, evite as consequências para a sua estética. A diferença desse exame, Clarice, só para esclarecer um pouquinho quem está assistindo, eu costumo dizer para o paciente o seguinte, adianta você ter uma Ferrari na garagem que você não pode vender e não pode andar com ela? Não é tua. Então, muitas vezes o que acontece com o exame de sangue é exatamente isso. Quer dizer, o exame de sangue vai te mostrar o que tem circulando. Por exemplo, testosterona no homem, Ana, tá? Testosterona total. Basta? Não. Quanto é que eu tenho disso aí disponível? Que fica 54% preso à albumina, 44% preso ao SHBG. Eu tenho 2% só disso disponível. Pior, se tiver aumentado esse SHBG, que é uma proteínazinha bandida, que aumenta com a idade, aumenta com o uso de anticoncepcional, aumenta com o estrogênio, aumenta com a gordura, eu vou ter menos ainda. Pior, se ainda aumentar uma outra enzima que se chama aromatase ou estrogênio sintetase, que transforma a testosterona em estrogênio, muitas vezes o cara tem menos testosterona do que uma menina. E mais hormônio feminino, do que uma mulher da mesma idade. Exatamente. Então eu começo a dizer o seguinte, o cara está assistindo uma propaganda bonita e começa a ficar mareado, olha, abre o olho, né? Não é normal. Porque o homem não pode, homem não pode ser sensível, não é isso. Mas começa a ver propaganda de fim do ano, começa a chorar, né? Começa a arranjar desculpa em casa para namorar. Abre o olho que alguma coisa está de errado. Isso não é normal. Nós chamamos de a TPM permanente do homem. Exato. E Ou seja, é o triste, homem, né? hoje, pelo processo de predominância estrogênica, por essas faltas de bloqueios de aromatase e da conversão de testosterona em hormônio feminino, ele causa é tão elevado o nível de hormônio feminino, que ele começa a ter produçãozinha de mama, fica bundudinho, fica barrigudinho, tendendo à exacerbação desses caracteres do hormônio feminino,
e fica com chiliques feminino. Fica irritadíssimo. E libido baixo, né? Exatamente. Porque quem dá libido no homem e na mulher é testosterona. Então é aquela história. É triste porque dos mamíferos, se tu for ver, o único que sobrevive, fica vivo muito mais tempo depois que cessa a fase reprodutiva é o homem. Qualquer outro animal, ou ele é eliminado da alcateia, da manada, ou ele é deixado para morrer. O homem, como a gente consegue não ser natural, medicina não é natural, porque a gente consegue fazer com que ele sobreviva. Graças a Deus não é natural, porque o natural é deixar o cara morrer. Então a gente consegue fazer o cara viver mais tempo. O que acontece? Se dá câncer, tira o câncer. Tira o câncer. Mas se ele tiver desregulado, ele vai ter uma qualidade de vida horrorosa. Quer dizer, é o cara que tem que arranjar desculpa para a mulher porque ele está com dor de cabeça, porque ele trabalhou muito, ele pagou muita conta. Daí ele vê uma propaganda bonita de fim de ano, ele chora. Entendeu? Alguma coisa tem de errado. Isso não faz parte da... Quer dizer, natureza masculina. Pode ser natural, mas não é normal. Não é isso? Exato. Isso a gente consegue fazer com exames hoje em dia mais sofisticados. Né? Eu acho que a mensagem que fica aqui é o seguinte, assim, todas essas pequenas alterações ou as alterações mais sutis que os pacientes hoje nos trazem, a gente sabe que só é possível, né, digamos assim, fazer o diagnóstico somente através do exame de saliva. O exame de sangue, ele não tem essa sensibilidade analítica para mostrar essas variações mais sutis que elas acontecem no período, no processo de envelhecimento. Né? Os exames hoje de sangue, a gente sabe, ou você está doente ou você não está doente. Clarice, a gente pode fazer em todos os laboratórios esse exame de saliva? Não. Hoje nós temos 2 laboratórios no Brasil. Como eu já falei, assim, o meu laboratório ele foi pioneiro, né, no Brasil. Ele claro, é aqui em Porto Alegre? É aqui em Porto Alegre, exatamente. Então vai estar no nosso site, com certeza, o endereço do teu laboratório, porque senão eles vão encher minha caixa de e-mail até os topos. Ah, que ótimo. Né? E assim, como eu disse, eu que levei daqui de Porto Alegre, né, para o Brasil, justamente baseado nessa experiência científica, né, trabalhando junto no Hospital da PUC, na URGS, várias universidades, né, desenvolvendo esses trabalhos de pesquisa e que, né, deu, na verdade, essa perfil do laboratório diferenciado, trazendo assim de forma exclusiva esse diagnóstico para justamente assim, pensar numa medicina de futuro, né? Porque a medicina curativa, eu acho que ela teve o seu tempo. Hoje, eu acho que a medicina é justamente preventiva. E justamente a gente quer disponibilizar o quê? Saúde. Mas para ter saúde, para tratar essa saúde,